Imagine o comandante de um navio que é 100% dominado pela emoção. Sabe um navio? Então, ele vê um iceberg à frente e, em vez de manter a calma e pensar em um plano de fuga, o homem entra em pânico e acaba causando um acidente evitável. Vou repetir, acaba causando um acidente evitável. Esse comandante poderia ser você, porque é assim que o seu cérebro age quando não é exercitado. Esse é um trecho que está no livro Ative Sua Mente, do doutor e professor Arnone Caldar. Arnone, obrigada por estar aqui no Interioriza. Isabela, eu que agradeço o convite, fico muito grato com o teu convite, estou me sentindo bem à vontade. Que bom. Aqui com você. E vamos falar um pouquinho sobre os icebergs da vida, né? Ótimo. Que não é só os comandantes dos navios, né? Exato. Arnone, para quem já ficou interessado, né, e já compreendeu que nós vamos falar sobre neurociência, neuroplasticidade e como nós podemos, de fato, ativar a nossa mente, esse é o livro do Arnone, que foi lançado em fevereiro pela editora Buzz. Fevereiro agora desse ano, 2023. Já atingiu vários rankings de livro mais vendido. E, de fato, quando eu recebi o livro, e eu já abri aqui no índice, senhoras e senhores, como tudo começa, da imaginação à realidade, olhar de dentro para fora, somos uma pessoa só no trabalho e na vida pessoal. Olha só, você é o seu cérebro ou o seu coração, ninguém pode escolher por você. São temas, gente. Eu fui anotando, eu falei, essa entrevista não vai durar meia hora. Essa entrevista vai durar umas 2 horas. Mas eu vou fazer o meu melhor aqui para... Vamos focar em meia hora, vamos ver o que vai dar. Isso, focar em meia hora e depois você já sabe que vai ter que ler, tá? E vai ter que se aproximar do Dr. Arnone. Para começar, quando você fala no seu capítulo, logo no início, tudo que nós vivemos e convivemos nasceu de um insight, nasceu de uma ideia. Sim. O quanto tem de imaginação na realidade que temos? Ou quanto nós podemos, de fato, materializar aquilo que imaginamos? Sim. Bom, essa é uma pergunta... Daria 1 hora, mais ou menos, né? Mas nós vamos falar em 2 minutos. Gente, o desafio aqui, ó. Nós vamos falar em 2 minutos no máximo, né? 1 minuto, 2 minutos. Bom, é o seguinte, ó. Eu sou médico, né? E sou, como muitos médicos, sou um pouco objetivo, né? E gosto de... Tenho acreditado ver para crer ou crer para ver. Eu, inicialmente, na minha carreira... Eu queria ver para crer, né? Mas, com o tempo, eu fui aprendendo que talvez crer e ver tenham um pouco mais de relação, né? E fui estudando. Aí, a primeira pessoa que falou isso foi lá por 1930, se chama Albert Einstein. Ele falou assim, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Imagina ele falar isso em 1930, onde o conhecimento era o must, né? Ninguém deu muita bola para isso. Ninguém deu... Muitas pessoas não ouviram Einstein por um bom tempo. Por um bom tempo. Ninguém deu muita bola para isso. Mas agora, depois do ano 2000, com o advento de novos aparelhos, de estudo do cérebro, do funcionamento, da fisiologia cerebral, surgiu, né, um cientista, um neurocientista americano chamado Pascual Leone. Ele começou a estudar o cérebro, as células nervosas, onde os nossos pensamentos caminham e tal, e trafegam dentro do cérebro, e ele descobriu o seguinte nos estudos dele, que o cérebro não diferencia muito o que é a imaginação e o que é a realidade. Que existe uma linha muito tênue que separa isso para o cérebro, né? E aí, a partir desses estudos, agora em 2021, 2 anos atrás, ele já estuda isso há uns 10, 15 anos. Mas em 2021, ele lançou um apanhado de todo o trabalho dele, que hoje serve de referência,
onde ele fala textualmente o seguinte, ó, que os mesmos neurônios que a gente ativa quando a gente está vivendo uma realidade, por exemplo, como agora, Sim. essa realidade que nós estamos vivendo aqui, são os mesmos neurônios que são ativados quando eu imaginei que estaria aqui. Entendeu? Então, se eu imagino alguma coisa que possa acontecer, o que eu queira que aconteça, o meu cérebro já vai trabalhando a favor disso. E já vai fortalecendo os neurônios, perfeito, já vai criando conexões mais fortes, já vai criando mais neurônios e vai trabalhando ao teu favor. E ele tem um dito, né, um parecer que ele fala de vez em quando, que ele diz o seguinte, porque nem tudo são flores, né? Às vezes as coisas acontecem que a gente... Às vezes tem um iceberg no meio do caminho. Tem um iceberg na vida. Mas ele diz o seguinte, ó, entre chorar né, e imaginar o melhor, a partir daquilo que mexeu contigo, se não foi bom, não foi bom, por exemplo, vai em frente e imagine o melhor, que o teu cérebro vai te ajudar. Porque você vai começar a transformar o teu cérebro naquilo que eventualmente tu queira. Não quer dizer que vai acontecer, mas vai ser muito mais fácil. E a partir disso, surgiu treinamentos de realidade virtual, né? Surgiu jogos lá de realidade virtual, terapias de realidade virtual, né? Porque a pessoa imagina alguma coisa e sente. E começa a sentir e começa o cérebro a trabalhar, a criar neurônio. Coisa que eu também falo no livro, que esse entendimento ou esse conhecimento, né, de que os neurônios, a gente podia criar neurônios, né? É muito recente. Muito recente, né? Do ano 2000 para cá. Exato. Né? Então, em termos de 2 décadas, né? Eu me formei lá na década de 1970, né? Final de 1970. Lá no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul. Faz um tempo, mas não faz tanto tempo assim, em termos de ciência. Sim, sem dúvida. E o que eu aprendi? Eu não me esqueço até hoje, que foi uma coisa que na época me marcou. Que o professor de neurologia disse assim, olha, é o seguinte, ó, todas as células do organismo se reproduzem. Umas mais rápido, outras menos rápido. Só tem um problema. A célula nervosa, não. Ele disse lá atrás. Ele disse. Não, ele não disse só para mim, disse para todo mundo e disse para todos os médicos daquela época. E todas as faculdades de medicina, todas as ciências pensavam assim, né? Não se reproduz. E a gente pensava assim. E eu me lembro que na época eu fiquei pensando, mas como? Como que separa dentro deste corpinho as células que aqui não se reproduzem e aqui se reproduzem? Então a gente é fadado a nascer com um determinado número de neurônios. Quando a gente vai perdendo na infância, na adolescência, na idade adulta, na idade mais avançada, meu Deus do céu, né? Eu me lembro, né? Mas eu digo, poxa, é isso aí. Mas aí vem uma outra história, que a partir de 2002, teve um médico chamado Eric Kandel. É um austríaco que trabalha nos Estados Unidos. 2002. Olha o que ele fez. Ele foi estudar lesmas de jardim. Lesma, está aí no livro. Se você... Lesmas de jardim. Por que lesmas de jardim? Porque lesmas de jardim é um organismo que tem poucos neurônios, né? Então são mais fáceis de estudar. E ele começou a estimular os neurônios dessas lesmas. Dá um estímulo tátil, né? Cutucar a lesma, a pobrezinha da lesma lá. Cutucar. Está lá na dela, né? Foi um cientista lá, pera lá que eu vou estudar você agora. Dá o estímulo elétrico, um estímulo luminoso e tal, e elas iam se mexendo, os neurônios iam se mexendo, e ele começou a notar que aqueles neurônios começaram a ficar mais fortes, maiores, mais conectados, às vezes se criavam algum outro neurônio, e ele pensou, mas escuta, se as lesmas produzem neurônio, será que o ser humano não produz neurônio? Isso é agora, do ano 2000 para cá. E aí
alguns inicialmente, sabe como é a ciência, Claro. né? Alguns inicialmente acharam meio estranho, né? Mas começaram a ser, aí com os adventos de aparelhos e tal, começaram a estudar. E hoje se sabe que o nosso cérebro é muito mais dinâmico, muito mais flexível do que a gente imagina. Muito mais, né? Então, veja só, isso virou a medicina de cabeça para baixo, né? E aí entra, digamos assim, aquilo que você imagina, você pode começar a trabalhar a favor daquilo que você está pensando, né? Assim como se você não trabalhar a favor, Assim como se você não trabalhar a favor, você pode ficar lá naquilo que você está alimentando. tudo vai crescer a partir do que você alimentar. Do que você alimenta. E existe por exemplo, ali quando eu falo do comandante, né? Do comandante que viu um iceberg na frente, né? E, de repente, entrou em pânico, né? Sabe o que é isso? Isso é uma... deixa eu dizer, esse Eric Kandel, que descobriu, isso se chama plasticidade, neuroplasticidade cerebral. Ele ganhou o prêmio Nobel de Medicina por causa disso, né? Ele ganhou o prêmio Nobel. Mas teve um outro rapaz chamado Daniel Kahneman. Já deve ter visto falar nele. Ele não era médico, ele era economista. Exato. Economista. E ele estudando o pessoal da Bolsa de Valores, corretores, só que lida com dinheiro, lógico, né? Sabe que zero dinheiro, estresse. Zero estresse. Dinheiro mexe com a cabeça de todo mundo, né? E ele estudando esse pessoal, ele chegou à conclusão que nós temos ele fez um trabalho junto como economista, mas também com o auxílio de alguns psicólogos. E ele começou a estudar a mente dessas pessoas e ele viu que eles não agiam muito racionalmente quando acontecia alguma coisa, né? Que eles agiam mais dependendo da emoção que eles sentiam quando acontecia uma situação. E aí ele criou uma teoria chamada de Sistema 1, Sistema 2, né? Que eu, para facilitar no meu livro, digo cérebro posterior e cérebro anterior, que qualquer situação, qualquer emoção que nos atinge, ela entra imediatamente por aqui, emoções universais, como, por exemplo, medo, a raiva, a tristeza, a alegria, são 4 emoções universais. Entra aqui pelo cérebro primitivo, entra mais por antigo. aqui imediatamente e nos faz reagir, né? E para nós ter uma atitude mais inteligente em relação àquela emoção que a gente sentiu aqui, ela tem que viajar daqui para cá, para aqui para frente. Que aqui é onde tem o cérebro mais estratégico, córtex pré-frontal. Sabe quanto tempo leva essa viagem daqui para cá? 6 segundos. 6 segundos é muito tempo. Eu sempre costumo dizer assim, é uma diferença entre uma vida e uma morte. Então, entre você reagir... Aliás, entre você sentir e reagir, 6 segundos. Mais inteligentemente. Às vezes você não toma uma atitude que você se arrepende. Me arrependo imediatamente. Você não esperou 6 segundos. Ou seja, agiu de forma instintiva. Impulsiva, né? Então, por exemplo, o medo, né? O medo é uma emoção universal que paralisa. Uma das coisas que ele paralisa. Ou não. Ou faz correr, né? Certo? Ou faz correr. Ou fica quieto ou sai correndo. Exato. Né? Mas o medo é importante. Nós estamos vivos, nós sobrevivemos como espécie humana por causa, uma das razões é o medo. Porque se não fosse o medo, nós tínhamos nos desaparecido. Os animais maiores tinham nos comido, né? Nosso cérebro funciona assim há 10 milhões de anos. 10 milhões de anos. Mas, de repente, eu digo assim, os humanoides, né? Há 200 mil anos atrás, começaram a pensar assim, não, mas como que nós vamos derrotar os animais maiores? Né? Começaram a ir em roda da fogueira a pensar isso há 200 mil anos atrás. Apenas. E aí começaram as atitudes mais inteligentes, mais estratégicas. Só que ele é mais lento, ele é um bebê em relação
ao cérebro posterior. Então, por isso que ele é lento, ele demora. Então, para você ter uma reação um pouquinho mais inteligente daquilo que você Tá sentindo? está sentindo, né? E aí pode ser até alegria, né? Porque, de repente, uma alegria que te torna muito efusivo, tu pode fazer uma bobagem também, né? Excelente. Né? É o famoso conta até 10. Isso, mais ou menos. É evidente que por trás, né, dessa fala que todos nós já ouvimos em algum momento, alguém dizendo, respira, conta até 10. Conta até 10. Significa, tá sentindo algo que não tá batendo bem ou tá batendo muito bem, conta até 10 antes de abrir a boquinha. Esses dias eu até tive... É isso, doutor? É isso. Esses dias eu tive mas às vezes tem gente que é mais, né? Porque esses dias eu tive um feedback de uma leitora que disse assim, olha, doutor, eu acho que o senhor está errado daquele negócio lá. Eu disse, mas por quê? Não, porque eu preciso de 20 minutos. Cada um no seu tempo, inclusive, né? Sem dúvida, sem dúvida. Arnone do céu. Vamos lá. Da sua resposta, eu me lembro um livro que me marcou demais, chamado Quem se Atreve a Ter Certeza, de professores da Universidade de São Carlos. E no livro dizia, né? Fomos criados a ver para crer e está na hora da gente crer para ver. Isso me chamou demais a atenção quando eu estava fazendo pesquisa para o meu livro. Então, quem se atreve a ter certeza? Quando você diz, em 2000, quando o doutor X fala, olha, não é do jeito que nós estamos falando há tantos mil anos ou tantos séculos, eu me lembro de um outro rapaz. Um outro rapaz? Um outro rapaz. Quem é? O senhor Nicolau Copérnico. O Nicolau Copérnico. O senhor Nicolau chegou ali na galera e falou assim, então, gente, a Terra não é o centro do universo. Nossa Senhora! Como você ousa ir contra, né, naquela época, a religião predominante. Então, ele não estava só falando de uma descoberta científica, astrológica. Sim. Não, ele estava indo contra também a uma ideia... Tudo Exato. Era o centro do mundo. Bom, né? então, o senhor Nicolau Copérnico disse lá atrás, a Terra não é o centro do universo, é o Sol. Mas hoje ainda tem muita gente ainda achando que é a Terra. Em relação ao cérebro, Arnone, então... Já entendi que primeiro eu penso e depois aconteço. Primeiro eu imagino e depois eu realizo. Sim. Vai ser um bom caminho para que nesta materialização, de fato, para que essa materialização aconteça, certo? Eu penso, eu imagino, eu penso, eu aumento neurônios e eu tenho que ter uma ação. Isso. Isso é o que eu sempre... Porque não adianta eu pensar e não agir, né? Perfeito. Não adianta nada, Perfeito. né? Não adianta Perfeito, nada. perfeito. E aí, eu poderia aqui colocar o dedo. Então agora nós vamos falar sobre esta parte aqui do seu livro. Todas as partes são muito importantes, assim como no nosso corpo, o cérebro também faz parte. Né? Então, tem que ler o livro inteiro, assim como tem que respeitar o corpo todo. Exatamente. Mas vamos lá. Ativação dos neurônios. Sim. Como eu posso fazer isso de forma consciente, constante? Tá, vamos lá. Vamos dizer assim, ó, o cérebro não gosta de gastar energia, né? Exato. Explica para a turma por quê. O cérebro é assim, ó. O cérebro ocupa 1/30 avos, ele é 1/30 avos. É um pedacinho. A 30ª parte do nosso corpo, certo? Mas... Pequenininho. Só que ele gasta mais ou menos 20% da energia que nós consumimos durante o dia. Né? Ele precisa de muita energia para sustentar a nossa vida, né? Todos os organismos e tal. Então, todas as nossas atividades. Então, quando de repente você vamos supor assim, você acorda de manhã, a cama está quentinha, né? Tá tudo bacana, mas você sabe conscientemente, né, que era bom que você levantasse para fazer um exercício, né, para ativar. Teu cérebro vai dizer assim, mas para que tu vai levantar? Tá tão bom aqui, você vai gastar energia para quê, né? Não, fica aí que tá muito bom, né? E, de repente, se tu fraquejar, você fica ali mesmo, né? É ou não é? E acontece, né? Acontece para todo mundo, né? Isso acontece. Sabe qual é uma das maneiras de nós ativar
o nosso cérebro para que isso não aconteça? Se movimentar. Só se movimentar. Eu estou falando da cama lá, mas não é só na cama. Se eu estou vendo televisão, se eu estou procrastinando alguma coisa, se eu não, né? Se eu tenho preguiça de fazer alguma coisa, se eu me movimentar, eu já acabo com a festa do cérebro. Eu já acabo... Que está fazendo aquilo não por mal, né? Não. Eu vou explicar e aí você me complementa, por favor. Assim como o doutor Arnone está explicando que há milhares de anos nós fomos nos desenvolvendo para chegarmos como estamos. E precisamos poupar energia. Então, o cérebro, ele, por gastar muita energia, ele poupa muita energia, não fazendo coisas diferentes, não se movimentando quando quer ficar parado. Então, o cérebro não faz isso por mal. Ele faz isso para que a gente sobreviva. Exatamente, né? Então, se você se movimenta, você já transforma todos aqueles circuitos cerebrais. Quando, por exemplo, se você levanta às vezes com uma certa dificuldade, né? Vamos levantar ou qualquer. Quando você vê que você está fazendo aquilo que você queria, a coisa vai fluindo, né? O famoso academia. É ruim até a hora que você vai. A hora que você vai, você fala, nossa, ainda bem que eu vim. Não é? Então, e tem mais. Depois que você... O cérebro se acostuma com tudo, inclusive com o movimento. Depois que você se acostuma, né? A energia que ele gasta é menor. É menor, né? Então, fica mais fácil. E aí que vem o treinamento. Por exemplo, o comandante esse. O que faltou para ele, né? Faltou, que se apavorou na frente do iceberg, né? O que faltou para ele? Faltou um treinamento, né? Dessa viagem do posterior para o anterior, para que ele fizesse esses dois... um cérebro, mas que funcionam independente um do outro. Faltou uma conexão maior. Que se ele tivesse treinado mais, imaginado mais, né? Ele ia agir mais, de uma forma mais, vamos dizer assim, mais tranquila, mais calma e achado a resposta estratégica que ele precisaria. Pronto. Como é que eu treino isso, Arnone? Assim, ó, vamos dizer, uma forma de treinar. Eu trabalho num determinado local lá, certo? Trabalho lá num local, mas tem uma pessoa lá que me incomoda. Isso é normal, né? Normal. Nem todo mundo gosta de você, né? Ou não dizer gosta, mas, por exemplo, nem todo mundo, às vezes, bate com o que você acha, né? Então, olha aquela... Você pensa assim, olha, na minha opinião, ela me provoca o tempo inteiro. Na minha opinião, o problema é ela. O problema é ela, na minha opinião. O que eu posso fazer para que eu... Mas eu não quero sair do meu emprego, né? E eu preciso produzir no meu emprego, ter produtividade. Não posso ficar brigando com ela o tempo inteiro. Que estratégia eu vou criar? Então, se você, em casa, aí nós voltamos para trás, imaginar que quando você estiver lá, ela vai te provocar... Tu já sabe as maneiras que ela te provoca, né? Assim, assado, e você imaginar a estratégia que você vai usar, certo? Você vai ver que de repente, você está muito tranquilo e vai ficar até amiga dela. Porque se você começar a imaginar como que você vai lidar com aquela situação, né? Isso vai já criando neurônios, criando conexões, né? E criando formas do cérebro teu se acostumar com aquilo ali, né? Isso é uma das formas. Tem outra forma também que eu, às vezes, costumo eu acho muito, muito bacana, é o seguinte, ó. Nada é de uma hora para outra. Você não pode dizer, não, vou imaginar aqui, amanhã está tudo bem. Não, não é assim, né? Precisa de um tempo, né? Precisa de um tempo. Então, por exemplo, eu sempre digo assim, ó, uma criança, quando nasce, ela, bebezinha, né? Ela balbucia? Não, ela fica quieta. Só chora. Só chora. Né? Mas aí, dali 1 mês, 2 meses, 3 meses... ela está balbuciando, ela não está falando. Aí, de repente, o pai lá imagina que ela falou papai, mas na verdade ela não falou papai, ela balbuciou papai. Ela está construindo, fazendo conexões. De repente, ela tá falando papai.
A mesma coisa é os pensamentos. É igual. Entendi. É a mesma coisa. Você vai balbuciando e vai treinando e vai construindo neurônios. E, de repente, automaticamente, teu cérebro já sabe como agir naquela situação. Excelente. Entendeu? Excelente. Tem uma parte aqui que você diz: a descoberta de oportunidades a partir de uma situação confortável. Sim. Mas eu quero trazer aqui sobre situações desconfortáveis. Eu conto uma história. E gostaria que você contasse para a nossa turma. Essa história mudou a minha vida, né? Sem eu saber, né? Foi assim um pouco inconsciente, né? Hoje eu tenho um pouco mais de consciência. Sim. Porque quando eu me formei, eu fazia cirurgia geral. E à tarde, eu trabalhava no Exército, né? Era só de manhã. E à tarde eu auxiliava os médicos no hospital particular fazendo cirurgia geral. Não sabia, não tinha ideia na cabeça o que eu queria fazer. E um dia eu encontrei um médico, otorrinolaringologista, na sala de... Eu ficava na sala de espera dos médicos esperando para ser me chamado para eu trabalhar, auxiliar, né? Encontrei um médico, já de certa idade, chorando porque uma criança tinha falecido, tinha tido um acidente numa cirurgia e falecido de uma cirurgia de amígdalas. Cirurgia de amígdalas. Nossa. Né? E ele estava... Já fazia uns 6 meses, 8 meses que ele tinha passado e ele estava inconsolável, assim, né? Porque Captei. não conseguia aceitar aquilo ali, né? Você imagina uma cirurgia de amígdalas, uma criança. E eu cheguei para ele e disse assim, olha... Se eu não fazia nada mesmo, fazia pouca coisa. Eu disse para ele assim, olha, se você quiser, eu te auxilio nas cirurgias, né? Para te dar uma força moral e tal, né? Porque a cirurgia tem as bases, são parecidas. Né? Embora eu não entendesse nada. Eu tô vendo. Aí ele me olhou e disse, olha, se você me ajudar, eu sou capaz de tentar de novo. E aí, comecei a auxiliar ele assim, para ajudar. Né? Sem nem sabia o que era otorrinolaringologista, para ajudar. 2, 3 meses depois, um dia auxiliando ele numa cirurgia lá, ele já estava mais à vontade e tal. Ele chegou e disse assim para mim, sabe que você tem jeito para ser cirurgião de garganta e ouvido e tal, você tem jeito. E eu comecei a gostar. E aí ele me encaminhou, participei e tal. Então, assim, as oportunidades, elas estão a todo momento e a toda hora, né? E estão nos detalhes. Sim. Né? Eu sempre digo assim, hoje eu estou aqui conversando contigo, é uma oportunidade, mas não é a rotina da minha vida, né? O que vai me mudar a minha vida não é isso aqui hoje. O que vai mudar a minha vida é a minha rotina. Exato. É o detalhe, como que eu vou tratar meu paciente amanhã, né? Como que eu vou me relacionar com meus amigos, que já são de muito tempo, com a minha família. Sim. Isso que vai mudar a minha vida, né? Então, é os detalhes. São os detalhes que encantam. Você aproveitar as oportunidades. Tá. Você conseguir enxergar isso e ir formando o teu cérebro nisso aí. Agora, eu vou lhe juntar, então, 2 perguntas em uma só. Porque tem aqui uma parte que você fala, prefiro o lado positivo. Sim. E, gente, isso é igual fé, né? Você ter fé quando as coisas estão dando certo, sucesso. E como é que eu mantenho a fé quando as coisas não estão saindo como você planejou? Será que isso é para ser contra você ou a favor? Eu tenho a minha opinião, quero ouvir a sua. Tá. E aí, emendo já na questão do desconforto. Porque eu sou prova viva. Quantas coisas incríveis aconteceram a partir de um baita desconforto. Sim. Então, quando você coloca aqui, prefiro o lado positivo, eu consigo entender, porque não tem mais nenhuma ferida aberta, não está sangrando mais nada, né? A dor que antes latejava já me deixou mais forte. Mas e para quem agora está nos ouvindo e está sentindo alguma dor, está com alguma ferida bem aberta, como é que eu escolho o lado positivo disso? Pois é. Aí eu também tive meus lados... Todos, né? Todos nós temos, né? Então, assim, isso é um processo, né? Isso não é uma coisa que é aquela coisa, né? Os neurônios não se formam de um dia para o outro, né? Eles têm um certo tempo, né? Mas o que acontece, assim, o que alguns pesquisas falam, né? A gente tem um sensor interno muito grande, né? Isso é normal, né? Você ter um sensor. Você dizer, não, para aí, calma, você não é tudo aquilo, não. Tá. Calma, né?
Então, a gente, às vezes, não acredita naquilo que a gente pode ser capaz de fazer. Que pode mudar alguma coisa. A gente tem, às vezes, um sensor que diz, não, mas você está viajando e tal, não é por aí, né? E aí a gente se retrai, fica com medo de se expor, uma coisa assim. Mas tem alguns trabalhos, tem um trabalho muito bacana que mostra o seguinte, ó. Só de você pensar de que você pode ser capaz de mudar uma situação, já a tua chance de mudar aumenta em 40%. Só de você pensar. Assim como se eu pensar que eu não tenho chance, eu também estou reduzindo as minhas chances em 40%. Está reduzindo a tua chance em 40%. Então, por exemplo, se você está numa situação desconfortável, o fato de você começar a imaginar e, digamos, e procurar situações no teu ambiente, principalmente, né? Porque hoje se sabe que o ambiente tem uma influência muito grande. Né? Antigamente não se sabia isso, mas agora já se sabe. Você começar a estruturar o teu ambiente para que te leve para frente, né? O teu cérebro vai te ajudar nesse sentido. É fácil? Não é tão fácil, né? Dependendo da situação, né? Vamos colocar ali uma doença grave, né? Vamos colocar situações mais, né? Uma doença grave, perda de um emprego, né? A perda de um ente querido, né? Eu tive uma situação, eu perdi um filho de 32 anos de idade, né? Certo? O que mais? Uma doença, um ente querido. Essas situações. Mas eu estou falando aqui de situações assim muito difíceis, né? Muito. Mas sabe que tem uma coisa que diz o seguinte, que tem uma coisa não, tem um trabalho que fala o seguinte, que diz assim, que em 70% das vezes nós desistimos por pequenas coisas que nos acontecem no dia a dia, né? Então, às vezes a gente pensa, não, mas é uma coisa muito grande que nos acontece, vai demorar mais tempo, lógico, né? Mas se você trabalhar naquele sentido, aquilo vai se ajeitando, como se diz, né? Vai se fortalecendo. E cuidar para não cair em pequenas coisas, que nos acontece todo dia, né? Isso vai acontecer todo dia. Todo dia. Às vezes alguém te diz uma coisa que você não gosta, né? Ou um resultado que tu queria em determinada coisa não acontece, e de repente parece que cai o mundo, né? Sim. E não é assim, né? Então, é por aí. Tem uma frase no interior do Paraná, eu sou de lá, que diz assim que... Sabe aqueles caminhões de melancia que tem na beira da estrada? Né? A frase é assim, as melancias elas vão se ajustando no trajeto. Lá no Rio Grande do Sul diz as abóboras. As abóboras? Olha lá, as abóboras, as melancias, elas vão se ajustando no trajeto. Se você esperar ajustar cada melancia para poder botar o caminhão para rodar, não vai. Não vai. Né? Eu, assim, eu insisto nessa tecla, né? Que é o treinamento. Então, é treinar um olhar positivo, um olhar de aprendiz o tempo inteiro. O tempo inteiro. E tem mais uma. Assim, por exemplo, às vezes, por exemplo, eu gosto de caminhar de manhã, né? Eu fiz o caminho de Compostela, 1000 quilômetros. Que ótimo! Eu gosto de caminhar. Sempre gostei, né? Então, o meu cérebro já está um pouco acostumado a caminhar, né? Agora, tem o seguinte... Sabe aquele negócio daquela transtorno bipolar? O transtorno bipolar é uma doença, né? Que você são alterações estruturais dentro do cérebro que você tem que fazer terapia ou tratar a vida inteira, praticamente. Aquilo que você acostuma dentro do cérebro, mesmo por mais forte que seja acostumado, se você não alimentar, ele enfraquece. Então, é para toda a vida. Gente, de novo, só vai crescer aquilo que você alimenta. Aquilo que você alimenta. Se vai ser coisa boa, positiva, vai crescer. Se for coisa negativa, também vai crescer. E tem a coisa da modelagem, né? Exato. Da modelagem, por exemplo. Sabe quem é que descobriu esse negócio da modelagem? Não faz muito tempo, não. Antigamente se dizia assim, foi um cientista italiano chamado Giacomo Rizzolatti. Ele descobriu isso nos macacos. Que eu até tenho, quando eu faço algumas palestras, eu coloco uma fotografia do macaco olhando no espelho
porque é uma forma de homenagear esse animal que ajudou ele a descobrir isso aí. Que é o seguinte, ó, o teu cérebro, quando você vê alguma situação, ou alguma pessoa, ou algum plano que você gostou, ou que você viu que outra pessoa realizou e que você gostaria que, de repente, viver aquela situação ou fazer alguma coisa semelhante, teu cérebro começa a produzir um neurônio diferente dos neurônios habituais, de forma diferente. A forma é diferente, que ele espelha o que você está fazendo e te caminha e te conduz nessa direção. Né? E aí isso não quer dizer copiar. Isso quer dizer adaptar para você aquilo que você gostou no outro. Né? No teu ambiente, nos teus projetos, na tua forma de ser. Isso é outra descoberta assim, sensacional a partir do ano 2000. A partir do ano 2000 mudou tudo na biologia. Você vê? Olha só. Eu não sei nem quanto tempo que nós já estamos falando. Você já passou 30 minutos? 40? Já estamos em 40 minutos? Falei? Gente, os dois são bons de prosa. Se nós vamos ficar aqui, ó, até amanhã. Ô, Arnone, olha só. Para a gente, então, caminhando para o encerramento, e já recomendo você que está nos acompanhando que acesse o livro Ative Sua Mente, do Arnone Caldart. Estou falando certo o seu sobrenome? Caldart? Caldart. Da editora Buzz. Quero agradecer a Fátima Amaral por ter nos conectado, não é, neste programa. A última pergunta que eu quero lhe fazer, oficialmente, que pode ser que na sua resposta eu já vou querer fazer outras perguntas, claro. Eu não vou conseguir mostrar, porque hoje eu estou usando uma meia de compressão. Mas quando eu tinha 20 e poucos anos, eu estava passando por algumas situações pessoais. Eu tatuei, fiz tatuagem, razão no pé direito e emoção no pé esquerdo. Razão no pé direito e você é destra? Sou destra. Tá. Razão no pé direito. E emoção no pé esquerdo. Mas quem te falou isso? Quem te orientou? Ninguém. Eu tive essa ideia e falei, bom, é isso, gente. Não dá para viver sem um... não dá para viver sem os dois. Sim. Na época, tá? Não dá. Na época eu pensei assim, não dá para viver sem os dois. Não. E aí, Arnone, assim como muita gente cresceu acreditando que a Terra é o centro do universo, tem gente que acha que não tem emoção na tomada de decisão racional. Então, quando você fala aqui no seu livro, eu reconheço muito as emoções por trás de todos os nossos comportamentos. Isso é um outro paradigma que foi quebrado, né? É isso que eu quero falar. É um outro paradigma que foi quebrado. Porque a partir do ano 2000. Uau! A partir do ano 2000. Antigamente, que eu digo, antes do ano 2000... No século passado. No século passado. Se acreditava que os seres humanos eram racionais e que os animais eram irracionais. Isso eu aprendi, né? É o fim do mundo. Isso que ela sabia. Aí veio o Daniel Kahneman, fala nisso. Ganhou o prêmio Nobel por causa disso. Né? Ele disse assim, não, os seres humanos não são racionais. Eles são emocionais. Exato. Eles reagem pelas situações que acontecem, pelas emoções, que são muitas, mas tem 4. As básicas. As básicas. Ou é pelo medo, ou é pela raiva do ataque, né? Ou é pela tristeza da perda, né? Ou pela efusividade, pela alegria. Então, quando acontece alguma coisa conosco, no nosso dia a dia, né? A primeira sensação, o primeiro pensamento é emocional, não é racional. De repente, a gente pode, se esperar os 6 segundos, se esperar, né? Pode agir um pouco mais racionalmente, mas nenhuma situação acontece sem que a gente não reaja emocionalmente. Arnone, agora responde. E imediatamente, né? Imediatamente. Aí não tem 6 segundos, aí é na hora. Responde ali para aquela câmera. Sim. Quando alguém fala assim, não, eu tomei essa decisão totalmente racional. O que significa? Olha, talvez ele tenha demorado 20 minutos para tomar a decisão, depois de pensar, escrever e tal, mas ali dentro está embutido a emoção que ele viveu no momento que ele viveu aquela situação, né? E aí, de repente, ele
dependendo do temperamento, existem diferentes tipos de temperamento, ele pode reagir um pouquinho mais racionalmente, né? Mas não existe reação exclusivamente racional. Isso não existe. Existe como é que se chama? Uma associação entre as duas, né? E isso é o normal. Isso não é só comigo, não é só contigo, isso é com todo mundo. Né? E aí, sabe o que eu descobri depois? Ah. Quando eu fiz as tatuagens no meu pé, aí depois, né, roda a fita e outras coisas aconteceram, né? O tempo vai passando. Eu falei assim, gente, é impossível ficar só num pé ou no outro pé. Não. Eu preciso do equilíbrio desses dois. Aí agora falta tatuar equilíbrio em alguma parte aqui no meio, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que tá na hora, então, da gente interiorizar o que na relação das emoções com a mente, Arnone. E eu quero aproveitar nos finalmente e dizer o seguinte, ó, que às vezes é o teu interioriza, né? Certo? Às vezes a gente fica pensando que as coisas acontecem, tem que acontecer lá fora para que a gente tome uma atitude, né? A gente fica esperando, né? Fora que aconteça para a gente para mudar de dentro. determinada maneira. E isso não é por aí. O caminho é o contrário. Você tem que pensar aqui dentro e, a partir daqui de dentro, você tomar decisões para fora para que você mude a tua realidade. Né? Muda dentro o que acontece fora. Muda dentro o que acontece fora. Esse é o caminho natural. Não quer dizer que vai acontecer sempre. Insista um pouco. Né? Não esqueça do balbúcio. Começa com um balbúcio. Né? Aí depois começa a fortalecer. É o famoso respeito ao processo. Respeito ao processo. É isso aí. Ai, senhoras e senhores, eu tinha tanta coisa aqui que eu não perguntei ainda. Para encerrar, juro. Somos cérebro ou somos coração? Ah, meu Deus. Tu quer encerrar? Somos cérebro. Minuto. Antigamente se achava que éramos coração, né? Não faz muito tempo que se diz que somos cérebro. Mas agora se descobriu que no coração nós temos pelo menos 40 mil células nervosas. Pelo menos. No coração? No coração. No coração. Então, existe um mistério ali entre cérebro e coração. O coração é o primeiro órgão que aparece na gestação, sabia? Na primeira semana. O cérebro vem na segunda semana, né? Entendeu? Então, assim, existe hoje ainda muita coisa para se desvendar se nós somos cérebro ou somos coração. Só que existe uma coisa assim, para você ter uma boa, digamos, convivência, né, no mundo que te rodeia, você tem que ter uma que se chama não de quociente de inteligência, de ser o mais inteligente. Você tem que ter uma coisa que se chama de consciência social, de quociente de inteligência social, né? Inteligência social. E aonde que a gente encontra a inteligência social? No coração. Bom senso. No bom senso, no coração. Daniel Goleman, né, é um cientista, no livro dele, de 2005, Inteligência Social, ele fala isso. Ele diz assim, não é o teu quociente de inteligência que vai fazer com você ter sucesso na vida. O que vai fazer você se dar melhor é você ser aceito no grupo que você pertence. Se relacionar. Você ser valorizado no grupo que você pertence. E isso você só vai conseguir se você ativar o teu coração. Senão, não. Temos uma plateia aqui atrás das câmeras, todos estão aplaudindo. Arnone do céu, eu tenho que encerrar. Tá bom. E quero te agradecer profundamente e dizer que teremos ainda a parte 2, tá? É bom. Tá bom, obrigado. Para quem está nos acompanhando e quer continuar te seguindo, quais são os canais? Pelo Instagram, né, que onde eu tenho a minha maior atividade, que é Dr. Arnone Caldarte, tudo minúsculo, né? Pelo meu site, né, www.arnonecaldarte.com, né, .br. E eu tenho um podcast,
Ativamente Cast, tá no Spotify. Que demais. Tá? Spotify, eu vou ter que convidar. Mas demorou, né, gente? Já tô pronta, ó. Já tô com a roupa de ir. Ativamente. Ativamente Cast. Eu faço ele tanto presencial quanto online. Ótimo, então, ótimo. Né? E é por aí. O Facebook também tem um... Bom, vocês sabem, né, gente? É só botar lá no Google Arnone Caldara, vocês vão encontrar. Arnone, antes de encerrar, eu quero agradecer primeiro o seu tempo e a sua disponibilidade em vir até São Paulo para conversar comigo aqui no Interioriza. Olha, para mim foi assim... Eu imaginei isso ouvindo o Zencast. Nossa! Tá? Imaginei que um dia eu estaria aqui com a Isabela Camargo. Olha, né? só. E o que aconteceu? Aí eu não tenho nem roupa, gente, para ouvir um negócio desse, né? Segunda coisa, Arnone, para lhe agradecer publicamente e profundamente pela sua disponibilidade em traduzir o que está dentro da academia, dentro dos laboratórios, o que a ciência luta tanto para desmistificar, e eu fico muito feliz, eu fico assim emocionada, entusiasmada vendo médicos e professores como você que procuram falar a língua que todos entendem, trazendo exemplos bem acessíveis. Essa foi uma preocupação que os livros de neurociência, hoje até tem bastante, mas assim, normalmente às vezes eles são um pouco técnicos, né? Então, foi uma preocupação que eu tive de simplificar, digamos, de interpretar Sim. o trabalho, né? E simplificar para que dos 8 aos 80, né? Que as pessoas entendam, né? E acho que foi nessa direção o livro. Tem então certeza. ele é uma linguagem assim bem simples para que todos entendam. Acessível. E eu tenho certeza que quem puder ter acesso a todo esse conhecimento que o Arnone está traduzindo vai poder tomar decisões melhores, que no fundo... trazer resultados melhores, ser mais feliz, ter mais inteligência emocional e sustentabilidade. Sustentável. A produtividade sustentável. Produtividade sustentável. Foram duas palavrinhas que eu uni para que a gente consiga fazer o que a gente ama sem prejuízos pelo caminho. Sim. E reconhecendo que eu não mudo o que está acontecendo fora, mas eu controlo as minhas reações. E, de repente, pode mudar o que está acontecendo fora. Ai, que lindo! Jesus, nós não vamos terminar esse papo nunca. Olha, então, foi um privilégio, de fato. Obrigado. Então, assim, eu estou muito feliz que você está junto comigo e com todos os profissionais da área da saúde e outros profissionais de outras áreas multidisciplinar para trazermos mais coerência, né, para a nossa vida e mais consciência das consequências do que a gente faz ou deixa de fazer. Quer continuar pensando igual você pensa? Não tem problema. É uma escolha. Né? É uma escolha. Mas aí você já sabe que se mudar um pouquinho o ângulo... Pode ser diferente. Obrigada. Pode ser diferente. Pode ser diferente. Obrigada, meu querido. Obrigada, seja sempre bem-vindo. Você que está nos acompanhando já sabe, né? Onde tem que apertar, acionar lembrete e tudo mais. Agora, se bateu aí no seu coração, se fez sentido para você, compartilhe com quem você quer bem. Assim a gente faz a mensagem do Arnone chegar a mais pessoas. E aí eu te encontro no próximo Interioriza. Até mais.